Estamos de volta com o WW. A gente falou aqui sobre os aspectos políticos, os aspectos técnicos da decisão do Toffoli e agora a gente vai mostrar aspectos econômicos também, né? O Daniel separou ali os acordos de leniência, né, firmados pelas construtoras e empresas da Lava Jato. A bola está contigo aí, Daniel. Vamos lá, Caio. Vamos tentar fazer um exercício aqui de onde pode ser a linha de chegada, qual pode ser a linha de chegada dessa decisão do ministro Dias Toffoli de hoje. O que ele está dizendo é, vamos olhar com atenção ali os acordos de leniência, como eles foram produzidos e como foram feitos os cálculos. E aí temos 3 tipos de acordos de leniência. Temos os acordos fechados no âmbito do Ministério Público Federal, aqueles fechados no âmbito do CAD e os acordos fechados com a Controladoria Geral da União, representando o governo. E aí vamos olhar mais especificamente para esses acordos fechados entre empresas da Lava Jato e a CGU, que são os mais expressivos. Eu separei 2 telas ali para a gente mostrar do que estamos falando. As construtoras e as empresas envolvidas na Lava Jato fizeram acordos que somam, no total, 11 bilhões e meio de reais, com um pagamento muito diluído ao longo do tempo. Varia caso a caso, mas os acordos têm até 28 anos como prazo de pagamento. E as empresas pagaram até agora 3,2 bilhões, um pouquinho menos de 30% desse valor. Basicamente, ali, o que está sendo colocado em xeque agora é como se chegou a esse valor. Toffoli, se você espreme a decisão, o que ele está dizendo é... Puxa, mas a gente... não está claro aqui como se chegou nessa conta, não está claro como que as provas foram produzidas, então... pode haver uma revisitação desse número. E aí vamos olhar quais foram as empresas que fizeram os acordos com a CGU. Não estamos falando ainda dos acordos, o Toffoli não menciona os acordos com a CGU, ele trata do Ministério Público Federal, mas obviamente que uma coisa que bate no Ministério Público Federal pode bater também nesses acordos da CGU. E aí temos empresas, lembrando que a Braskem, ali a primeira da lista que fechou o acordo mais robusto, é uma empresa controlada pelo grupo Novonor, ex-Odebrecht. E a Braskem já pagou a maior parte desse acordo de leniência, mas temos empresas ali como a OAS, como a UTC e como a antiga Engevix, hoje Nova Participações, que mal começaram a pagar esses acordos de leniência. Então, a pergunta que se coloca é, será que esses acordos terão que ser revistos? Vão baixar os valores? Vão ser suspensos? Vão passar por um grande processo de revisão em que, no final das contas, essas empresas vão se salvar desses pagamentos bilionários que tem pela frente? Lembrando que elas dizem, elas sustentam que isso é uma asfixia econômica e que, se tiverem que pagar todo esse dinheiro para a União, para o erário, pelos supostos desvios de conduta, que elas têm a sua viabilidade financeira comprometida. Eu pergunto para vocês aí da roda, será que esses acordos vão ser revistos? Olha, a minha preocupação aqui é o seguinte, a Odebrecht aparece nessa lista que você trouxe, Daniel, como uma das que pagou menos, né? E dentre elas é também uma das que tem a situação mais complicada, é a que tem a maior dívida, é a que se desfez completamente pelo tamanho que ela tinha de operação no Brasil, teve um impacto muito grande, né? Boa parte, mesmo entre os lavajatistas, eu já ouvi muito, Daniel, você também deve ter ouvido essa expressão, que a Lava Jato mirou a corrupção e acabou matando também o PIB brasileiro, né? Parte da recessão de 2015 e 2016 foi atribuída também ao que aconteceu com essas empresas que tinham uma participação importante no PIB por serem empresas de muito capital investido, capital humano, capital financeiro e tudo mais. A Odebrecht, que hoje se chama Novonor, ainda tem uma dívida gigantesca a ser paga. E a preocupação aqui é o seguinte, como é que ela vai lidar com todos esses papéis? E sabe o que eu lembrei também, Caio?
Caio, até legal ouvir o Daniel sobre isso, se ele souber. Não sei se vocês se lembram, no começo do ano, a ideia do governo Lula era criar uma condição para que as empresas pudessem voltar a fazer obras com o setor público e pagar com os seus ganhos os acordos de leniência, os acordos que foram fechados. Então, ainda tem muita coisa para ser acompanhada aí nos próximos dias a partir dessa decisão. Uma dúvida que eu tenho, professor, eu vou voltar com o senhor para saber como é que a gente encara isso. Como devem reagir a justiça, ou as justiças da Suíça e dos Estados Unidos, que, afinal de contas, acabaram colaborando com o Brasil para a produção dessas provas, que agora a Toffoli considera provas inaceitáveis? Como é que elas reagem a isso? É bom notar, Thaís, que o ministro Toffoli, ele, além de decidir tudo o que decidiu, ele determinou a comunicação de uma miríade de órgãos. Veja bem, ele mandou comunicar a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, o Ministério das Relações Exteriores, por conta do que você acaba de dizer, o Ministério da Justiça, a Controladoria-Geral da União, o Tribunal de Contas da União, a Receita Federal do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Todos esses órgãos estão comunicados. E quando se referiu às comunicações feitas ao Ministério das Relações Exteriores, para além de prestar informações sobre acordos internacionais, existência ou não de acordos para a prestação desse ou daquele serviço de remessa de prova, isso envolve também a participação dos órgãos de investigação e órgãos judiciários de autoridades soberanas estrangeiras. Mas o que eles têm a fazer? Por ora, nada. Porque, de fato, as provas foram remetidas por esses órgãos ao Brasil no que nós chamamos de cooperação internacional interjurisdicional. É a jurisdição de um país colaborando com a jurisdição do outro país onde supostamente teria acontecido o crime. Agora, é claro, vai ser importante, aí sim, Thaís, aguardar para ver a avaliação do posicionamento de órgãos soberanos estrangeiros no que se refere a obras realizadas no exterior, eventuais contratos celebrados no exterior, contratos internacionais que possam ter tido alguma repercussão envolvendo dinheiro brasileiro e dinheiro estrangeiro. Nesse sentido, nós teremos que aguardar um pouco a postura desses órgãos estrangeiros, cada um certamente terá a sua, e isso só virá com o tempo. Os fatos só virão com o tempo. O que importa dizer é que, no que se refere às provas remetidas para o Brasil e que acresceram informações importantes para a celebração dos acordos de leniência aqui no Brasil, entre empresas como, então, Norberto Odebrecht e órgãos da administração brasileira persecutória, essas provas estão salvas para o Brasil. No que elas tiverem sido atingidas pelos vícios reconhecidos e decretados pela decisão de Dias Toffoli no julgamento da reclamação, essas provas serão invalidadas e não serão mais aproveitadas naqueles e em outros processos judiciais que dependessem delas. Professor, tem responsabilidades passíveis de serem aplicadas aos agentes públicos? Eu estou falando de Deltan Dallagnol, Moro e companhia, nos âmbitos civil, penal e administrativo, pelo que eu entendi. No limite, a gente pode considerar que esses agentes públicos podem, no limite, serem presos até? É uma questão boa formulada por você, porque você indaga no limite até onde pode acontecer. E, Caio, eu devo dizer que, tecnicamente, o direito penal é o limite. O direito penal é o patamar máximo de repressão estatal. A repressão vinda da responsabilidade civil e da responsabilidade administrativa, essa repressão está escalas abaixo da repressão do direito penal, porque o direito penal pode impor, inclusive, penas privativas de liberdade. Todavia, o direito penal é regido por uma série de princípios garantistas, dentre os quais o da legalidade estrita, ou seja, só pratica crime quem pratica uma conduta que tenha estrito enquadramento num tipo previsto na legislação penal. Além disso, que essa conduta não tenha sido amparada por excludente de ilicitude, como legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito, que seria o alegado em defesa, e que tenha, portanto, alguma margem de culpabilidade, que não esteja atingida por uma excludente de culpabilidade. A depender da evolução dessas decisões judiciais e das investigações, eu volto a dizer o que comentei agora respondendo a Thaís. Muitos foram os órgãos oficiados pelo ministro Dias Toffoli.
todos eles terão que investigar, nos limites das suas circunscrições e participações, quais foram os agentes públicos que erraram e os que acertaram. Se identificar conduta, eu vou usar aqui, Caio, se você me permitir, uma expressão técnica de direito penal. Se houver conduta penalmente relevante, o que significa isso? Que tenha impacto na legislação penal, que tenha repressão pelo direito penal, se essa conduta caracterizar crime contra a administração pública ou crime contra a administração da justiça, aqueles que tiverem participado de eventuais vícios intencionalmente na condução da Operação Lava Jato poderão ser penalmente responsabilizados, mas foi, como você disse, com toda prudência e com toda a cautela de sempre, Caio, isso no limite do que se poderá ter num futuro próximo. Léo Barreto, bem rapidamente, você vê que a revisão da Lava Jato virou uma agenda do governo Lula 3? Bem brevemente, por gentileza. Acho que sim. Não, pode ser um pouquinho mais. Sim, pode. Eu entendo que sim. Eu acho que o presidente Lula, desde sempre, ele tem uma grande preocupação pela maneira como ele vai entrar na história, não é? Isso está refletido, por exemplo, na pressa, não é, com que ele tenta implementar todos os programas nesse Lula 3. Estava refletido no pronunciamento à nação de hoje, que foi quase uma propaganda eleitoral, né, tanto do saldo do que fez, mas também principalmente na promessa das coisas que vão fazer. Eu não tenho dúvida que essa reabilitação da sua imagem e a reabilitação do PT é uma agenda prioritária do presidente Lula. Professor Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, muito obrigado, viu, professor? Bom feriado. Eu que agradeço, bom feriado de 7 de setembro a todos, boa noite, bom jornal. Bom, os demais ficam comigo. Daqui a pouco, o Lula oficializa finalmente, depois de mais de 2 meses aí de uma novela, as trocas no ministérios na esplanada, né? Fazendo um aceno claro ao centrão. Saem ministros à esquerda e entram ministros à direita. Até já.